E hoje, no nosso quarto VilaCast, a gente não vai ter uma nutricionista, a gente vai ter o secretário do Esporte e Lazer de Vila Velha para um bate-papo sobre como Vila Velha respira saúde, não é, George? É isso, Bárbara, boa tarde. Aliás, boa tarde, bom dia, boa noite para quem for nos assistir em vários horários, né? Satisfação estar aqui no VilaCast para falar de Vila Velha, que é uma cidade vocacionada para o esporte e que nosso desafio, nossa missão é criar uma ambiência para que isso fique cada vez mais latente, com mais oportunidades, e assim a gente faça realmente de Vila Velha uma referência, né, um paradigma, um modelo de esporte, saúde, bem-estar, qualidade de vida. Então, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, é um prazer receber você aqui. E antes da gente começar a gravar, na verdade, eu e o Jorge já tinham começado a conversar, porque eu tava falando com ele que eu sou de Minas Gerais e antes de eu mudar pra Vila Velha, eu sempre ouvi comentários sobre como Vila Velha era exatamente essa expressão, respira saúde. E eu achava que era um exagero da galera de fora. Aí eu falei assim, não. Aí quando eu mudei pra cá, eu tô aqui tem 2 anos e meio, quando eu mudei pra cá, realmente eu vi que isso é verdade, isso é palpável. Você consegue ver isso em um final de semana que você fica aqui. Não importa a hora que você sai de casa, sempre vai ter uma pessoa correndo na orla. Você acha que isso é devido à praia? É Vila Velha que abrange isso? Porque, por exemplo, já fui em outras cidades com praia e eu não vi tanto isso igual eu vejo aqui. A praia influencia, mas não é o único fator determinante, porque quando você vai para zonas periféricas da cidade, afastadas do mar, da mesma forma as pessoas estão praticando atividade física. Sim. Por exemplo, quando você vai lá no Tartarugão, que é um ginásio ali em Coqueiral de Itaparica, um núcleo esportivo nosso, lá é o tempo todo o pessoal jogando vôlei, handebol, ginástica funcional, ginástica localizada, ginástica rítmica, capoeira, futsal. Então, assim, é uma cidade que, de fato, a gente fala, é a capital do esporte. Só que, às vezes, o morador, o cidadão Canela Verde, ele não tem a dimensão disso. A gente vê isso de forma muito latente quando uma pessoa vem de fora e ela fica, de fato, porque assim... acho que pra vocês meio que já virou normal, né? Tipo, não, isso aqui é a realidade, acabou. Porque é assim na cidade. Quando a gente vem de fora, a gente tem meio que esse choque, assim, de realidade, porque em Minas não é assim. Nos outros lugares que eu já visitei também não é assim. Em Vila Velha eu vejo isso muito. Hoje, pra você ter ideia, Bárbara, comecei o dia praticando atividade às 6 horas da manhã. Fiz, no estúdio, eu fiz fortalecimento muscular, porque quando a gente pensa em corrida, as pessoas pensam que é só chegar e correr. Sim. Mas tem toda uma preparação por trás. Então hoje eu fiz um treino exclusivamente de equilíbrio, de estabilidade, né, de fortalecimento muscular. Nesse mesmo quarteirão, eu só fui reparar isso quando eu estava lá de dentro, olhando para fora. Tinha mais 3 estúdios na frente. O pessoal na mesma rua? Na mesma rua. Então, assim, que eu posso até falar rua Goiânia aqui em Itapuã. Então, veja, as pessoas estão muito interessadas e investindo em saúde, bem-estar e qualidade de vida. Então, quando você vai para a orla, você olha para o mar, o pessoal está fazendo canoa havaiana. Aí você vai ver, tem cada vez mais pedidos, né, de empreendedores que trabalham com canoa havaiana, querendo também lançar ali o seu grupo. Grupo de corrida está bombando, cada vez mais. Tênis também, eu tô vendo muito. Nós temos, além dos grupos de corrida, Bárbara, nós temos movimentos de corrida. O que é um movimento de corrida, Jorge? Grupo de corrida é aquele grupo que treina de forma constante e regular para a prática do esporte de rua. Atletas mesmo, você diz. Agora, tem movimentos de corrida que não são pessoas que estão que pagam ali mensalidade, que treinam ali todo dia, mas elas têm alguma causa por trás. Então, esses movimentos, por exemplo, tem o After Run, que é um movimento que eu tenho feito parte, o Caps Run, são movimentos de pessoas que se juntam, por exemplo, depois do expediente, elas não têm tempo, e elas falam, cara, vamos correr junto? Vamos se abraçar? Gente, que legal. Eu não sabia disso. Pois tem muitos movimentos assim surgindo na cidade de Vila Velha. Teve alguns dias isolados de pessoas se organizando para fazer de terça, de quinta-feira. Nós estamos, aí um spoiler aí, nós começamos com um grupo de corrida da prefeitura, mas aí cheguei como secretário agora no início de abril, a gente está remodelando para a gente lançar o projeto gratuito da prefeitura, que é o grupo de corrida da prefeitura. Gente, maravilhoso. Que é o Vila Velha Running. Né? Então,
o que você olha para o mar, o pessoal está fazendo canoa, você olha para o calçador, o pessoal está correndo, você olha para a areia da praia, é beach tênis, é futebol de areia, é futevôlei, né? Então, assim, é de fato muito dinâmico assim, o esporte em Vila Velha. Jorge, qual que é a importância da convivência social, assim, além do... Porque o esporte a gente sabe que ele te dá um resultado físico, querendo ou não. Mas vamos falar sobre o resultado que isso traz na convivência social, na vida das pessoas, independente da faixa etária. É interessante que esse mês é o mês de Copa do Mundo e o Papa Leão XIV, ele se pronunciou dedicando o mês de junho ao esporte. O esporte como um instrumento de paz e convívio social. Ele fala exatamente isso, como que ao longo da história da humanidade a prática do esporte é responsável por unir os povos em torno de um bem comum, em torno dos valores, dos princípios do esporte. Domingo, no jogo Foi domingo? Foi domingo que a Alemanha goleou Curaçao por 7-1. Não sei se você viu. Vi. E acabou o jogo, os jogadores de Curaçao perderam de 7-1 e foram orar a Deus, agradecendo a oportunidade de estar ali. E aí 2 atletas da Alemanha se juntaram a eles para orar. E aí perguntaram para o jogador da Alemanha, por que você foi lá orar com eles? Ele falou, durante o jogo nós estamos em lados competindo, opostos. Né? Acabou o jogo, somos todos irmãos em Cristo. Então acho que o esporte é isso, o esporte é você, por meio, né, de tanta diferença que a gente tem no dia a dia, mas o esporte ele traz justamente, faz a gente se apegar nas semelhanças. Então acho que é isso que o esporte tem de fazer esse convívio social para além ali daquela prática, daquela modalidade esportiva. Então o esporte ele tem, né, ele é essa ferramenta poderosa socialmente de unir as pessoas, né, em torno de um propósito, né, e seja lá qual for, seja se se tratando de um propósito de um atleta de alto rendimento, ou como você disse, daquela pessoa que está ali querendo fazer uma atividade, mas está com vergonha, quando vê que tem um grupo na mesma situação que ela. Vou dar um exemplo, tá, Bárbara? Eu sempre fui atleta, mas eu não gostava de correr. Eu jogava futebol, handebol, vôlei, basquete. Eu nunca gostei de só correr. Porque eu pensava, cara, qual o sentido de chegar? Vou correr. Eu não via sentido. Graça nenhuma, né? Não via sentido. Eu vou assumir que eu sou essa pessoa. Eu não via. Eu falei, cara, que loucura. Aí quando eu comecei a correr, quando eu comecei a participar, e aí quando eu comecei, porque assim, uma coisa é você praticar atividade física quando você tem 12 anos, outra coisa é quando você tem 30, 40 anos. Então você começa, não, eu quero vencer esse limite, eu quero vencer essa barreira. E aí, numa corrida que teve domingo passado, um grupo de corrida. Né? Eu consegui correr pela primeira vez 5 km sem parar. Acho que se estivesse sozinho, você não teria conseguido? Não teria conseguido. Durante a semana também, em outro grupo de corrida, eu corri 3,5 km, que também tinha sido a primeira vez. Se eu estivesse sozinho, com certeza eu ia parar. Não, agora eu vou dar uma caminhada. Eu tava ali e eu fui me desafiando e as pessoas junto comigo, vambora, vamos junto. Incentivando, né? E um amigo que tava comigo também, que ele não corria tempo, ele falou, Jorge, eu vou correr, mas eu não sei se eu vou aguentar o seu pique. Eu falei, rapaz, a gente tá junto, mesmo barco. Então isso é muito legal. Então, essa sensação de pertencimento, de ajuda mútua, né, de acolhimento que o esporte traz. Eu gosto muito desse clima de Copa, porque eu sinto exatamente isso que você falou. Eu acho que nós, como brasileiros, a gente tem muitas diferenças políticas, sociais, são pensamentos diferentes o tempo inteiro. Aqui nessa sala, por exemplo, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem uma diferençazinha que não concorda nisso, não concorda em outra coisa. Mas eu sinto que, pelo menos nessa época de Copa, como isso une todos nós. Tipo assim, independente da oposição que você tenha, tá todo mundo torcendo pra uma mesma coisa. E eu gosto muito disso, porque a gente sente essa diferença. Não interessa ali o seu ciclo social, quanto você recebe no mês, pra qual presidente você vota, qual prefeito você vota. Fica todo mundo unido em uma coisa só. E eu acho isso muito legal. É igual aquela música, né? Todos juntos, vamos pra frente, o Brasil. É isso aí. É todo mundo junto, todo mundo aí aflora o lado técnico, todo mundo tem a melhor substituição pra fazer. Eu jogaria melhor. Isso é gostoso, sabe? Então acho que a gente tem que realmente, eu só acho que nesse ano as pessoas estão fazendo de tudo para colocar política dentro do esporte. Aí eu acho que é uma coisa... É perigoso, né? Eu acho que a gente tem assim, né?
Eu, como agente público, eu tenho muito essa responsabilidade de não politizar o esporte. Acho que você acaba afastando um pouco também. Aí volta o início da nossa conversa aqui, né? De política e de politicagem. É política com P maiúsculo, sempre é bem-vinda em tudo, no esporte, na saúde, na educação, na assistência social. Agora, o problema é a pessoa fazer politicagem, ela não entender nada do esporte, ela não ter nenhum tipo de envolvimento. De embasamento ali para ela querer fazer, né? Então, que nessa Copa do Mundo nós possamos, como diz a Bárbara, torcer pro Brasil e esquece. E um propósito só. Quer usar camisa amarela, azul, verde, usa a camisa e vamos torcer. Sem problema, sem medo, tá, gente? O Brasil é uma bandeira só. E outra coisa, gente, quem foi convocado tá lá nos representando, a gente tem que torcer para dar certo. Isso aí, independente de política. Isso aí. E agora, indo para um assunto que eu gosto muito, que é o quê? Que é o que me fez mudar para Vila Velha. Praias. Eita. Não, eu sou uma mineira que eu falo, gente, eu não volto mais, tá? Eu amo Minas Gerais, mas eu não volto. Eu amo praia, eu sempre quis mudar pra praia. E eu percebo que realmente, Vila Velha, Vitória também, mas por incrível que pareça, eu percebo isso mais em Vila Velha do que em Vitória. Vila Velha tem muita praia, tem muita área aberta, igual você falou, tem muitos espaços onde dá pra praticar esses esportes. E como que você acha que isso contribui, essas partes, esses locais físicos mesmos, públicos? Não tô falando de locais privados, locais públicos. Como que você acha que isso contribui para a qualidade de vida dos moradores daqui? Nós ocupando, né, de forma qualitativa esses espaços. Porque se você tem um espaço e não ocupa, ele fica um espaço ocioso, né, popularmente chamado de elefante branco. Né? Então, se você tem recentemente entregue uma praça de Araçás, que é a segunda maior praça da cidade, e você não coloca lá nenhuma atividade, então você não está utilizando de forma qualitativa aquele espaço. Né? Então, a melhor forma que nós temos de aproveitar esses espaços é tanto o poder público como a sociedade civil utilizando com qualidade, com diversidade esportiva, inclusive. Né? No início do ano que vem nós vamos, inclusive é um projeto de Minas Gerais. Tá? Então é bom. É bom. Que nós vamos lançar, vai ser a primeira cidade no Espírito Santo que vai lançar esse projeto. E é um projeto que ele tem práticas esportivas que não são usuais. Por exemplo, badminton. Sabe o que é badminton? Sei, é um negocinho que você vai jogando assim. Raquete, exatamente, esporte olímpico. Verdade, a gente não vê isso, não é comum. Pois é, então a gente está em parceria com o Instituto de Minas Gerais para trazer e usar Vila Velha como uma referência nisso. Caramba, que legal. Então, assim, nosso desafio é esse, buscarmos soluções criativas, escutar, ter uma escuta ativa com a população. Né? Hoje eu fiz questão de ir lá nessa atividade lá dos idosos, né? Idosos não, da pessoa idosa, né? Que é o termo correto agora de usar. E eu fui lá para ter uma escuta ativa. Vocês estão precisando de alguma coisa? Eles falaram, Jorge, se a gente tiver aqui materiais, isso eu consigo diversificar melhor as minhas atividades. Falei, então tá resolvido. O que eu tiver lá de material disponível eu vou trazer. Então amanhã, por exemplo, eu já vou levar materiais para elas. Uma colchonete. Uma simples colchonete ajuda demais. Sim. Porque você consegue botar ali para fazer um abdominal, uma atividade. Até uma yoga. Então, nós temos yoga, inclusive na prefeitura. Eu adoro. Pois é, e vamos ampliar e expandir. Então, Casa do Governador, Parque Cultural Casa do Governador, que antes era um lugar, era literalmente uma casa, um espaço para o governador fazer reunião. Né? O governo Casa Grande ele transformou isso num espaço turístico e de cultura. Então hoje é Parque Cultural Casa do Governador. Em parceria com a nossa secretaria, nós vamos começar a colocar ali alguns projetos esportivos, como por exemplo yoga. Né? Então, o lugar lá é lindo, né? É lindo demais. E eles estão com já esse é uma visão por si só. Exatamente, é arborizado, né? Fresco. É fresco. Então esse é o nosso desafio, é utilizar de forma qualitativa esses espaços para permitir, possibilitar, dar oportunidade para toda a população. Criança, adolescente, adulto, idoso,
né, pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida, para que possam ter no esporte essa melhoria na qualidade de vida, na saúde e no bem-estar. E eu tô percebendo, eu não sei se é uma impressão minha, você pode me corrigir, que as pessoas estão gostando mais e procurando mais atividade ao ar livre do que, por exemplo, ficar dentro de uma sala de musculação ou dentro de um estúdio fechado. Eu tô tendo essa sensação de que as pessoas estão gostando mais do céu aberto. Eu acho que é uma cadeia do bem, assim, cadeia produtiva do bem, porque, por exemplo, você é nutricionista. Hoje as pessoas estão mais interessadas e preocupadas, num bom sentido, estão mais zelosas Sim. com a alimentação. Quanto mais zelo a pessoa tem com a alimentação, mais ela vai se interessar em fazer atividade física. E aí eu vou te dar também uma outra visão, Bárbara, que é muito raro hoje você conversar com uma pessoa que faz atividade física, ela fazer uma atividade física só. Geralmente ela faz 2 ou mais. Tá mesclando um pouco, né? Quem corre não tá só correndo, ela vai procurar um estúdio para fortalecer, fazer um fortalecimento muscular, vai procurar uma academia. Não, quem tá jogando beach, tem um amigo meu que ele adora tudo que tem a ver com praia. Ele joga beach tênis, ele joga futebol, ele joga futebol de areia. Tudo que for na areia. Ele faz canoagem. Então, assim, você vai vendo que são coisas que vão se complementando, né, e isso vai fazendo essa cadeia produtiva do bem. Então, eu acho que isso também é muito fruto do momento social que a gente está vivendo, que a gente tem mais informações disponíveis. Sim. Né? Por exemplo, esse podcast que a gente está fazendo é uma ferramenta de informação poderosíssima. Sim. Que há 20 anos nós não tínhamos. Há 20 anos, para a gente ter uma conversa dessa, a gente tinha que estar numa emissora de televisão ou numa emissora de rádio. Né? Então, esse tipo de conversa a gente pode, ainda que seja uma mente, um coração que a gente toque, pode mudar a vida daquela pessoa, exatamente, entendeu? E agora a gente falou muito até agora das ações que você faz como um agente público, que são maravilhosas. Agora me fala do George Pessoa, como que é os seus hábitos, como que você coloca... tira do papel o que você faz e coloca na sua vida mesmo. Perfeito. O exemplo que você dá pra galera. Porque a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. É o exemplo que arrasta. Então, eu sempre desde criança pratiquei atividade física, né? Criança, adolescente, adulto, e depois naturalmente, se a gente não se policiar, a correria da vida é natural isso, qualquer pessoa. Você tende a entrar numa zona de conforto. Sim. E eu entrei nessa zona de conforto, mas depois voltei. De 2019 para cá, eu voltei a praticar atividade física, a fazer acompanhamento com nutricionista. Vou te dar eu fui, Bárbara, o contrário, a gente estava falando agora há pouco da pandemia, né, antes de entrar aqui no ar. A minha melhor forma física foi na pandemia. Sério? Você acredita? O que você mudou de lá? Porque assim... Ocupar a cabeça também. Isso é muito como você trabalha a sua mente. Porque qual era o desafio? Cara, eu não consigo fazer uma dieta certinha porque eu tô no trabalho, tô em agenda. Mas peraí, agora eu tô em casa, agora não tem desculpa. Tem desculpa mais, agora né? Não tem desculpa. Então assim, eu me alimentava na risca, assim, me alimentava bem. Eu corria no corredor, ficava ali 30 minutos. Porque não podia sair também. Não podia sair, comprei uns halteres, comecei a fazer atividade em casa. Assim, eu tava bem, abdominal trincado, tava bem mesmo. Marombão. Assim, marombado. E aí, assim, no ano passado, tava praticando atividade, até que eu tive um acontecimento na minha vida que mudou muito a minha dinâmica de vida, que foi o adoecimento e posterior falecimento da minha tia. Minha tia era como uma segunda mãe para mim. Então aquilo ali me pegou, aí eu coloquei toda a minha ansiedade na alimentação. Então aí eu comecei a ceder às minhas tentações. Por exemplo, eu sou um cara que eu não tenho... Você pode colocar doce aqui, eu não vou ficar com tentação de doce. Agora, coloca um empadão, coloca uma pizza. Eu sou 100% do salgado. Eu sou totalmente salgado. Eu troco qualquer bolo por um hambúrguer. Eu também, tranquilamente, se você deixar eu comer uma pizza sozinho. Então, aí eu comecei a fazer isso, parei de praticar atividade física e entrei numa zona de sedentarismo que não era condizente comigo. E a pandemia já tinha acabado? Isso foi no ano passado. Ai. Foi no ano passado. Eu estava como vereador, inclusive. Aí, nesse ano, aí eu casei, né? Casei minha esposa grávida. Aí eu falei, eu tenho que ter energia para cuidar do meu filho, para brincar com o meu filho. Tenho que ter energia. E aí, saúde também, né?
E aí, nesse tempo, o prefeito Arnaldinho fez um convite para mim. Me convidou para ser secretário, para eu sair da Câmara e assumir a Secretaria de Esporte e Lazer. E uma das falas dele foi exatamente essa: você tem um perfil, você gosta do esporte. Aí eu falei, cara, tá aí, eu vou usar esse momento justamente para eu retomar. Foi um incentivo, né? Aquele George. E aí, assim foi. Foi aí que eu voltei para Nutri. Foi aí que eu voltei a me cuidar. Então hoje, graças a Deus, assim, desde então eu já perdi 6 quilos, tô numa alimentação regrada, mas assim, sem loucura, tá? Sem me abdicar. Realmente ele tá fazendo escolhas melhores, Escolhas inteligentes, né? Escolhas inteligentes. E você pratica qual esporte hoje? Hoje eu tô fazendo musculação, eu corro e eu faço as atividades da secretaria, porque eu sempre, tudo que eu trabalhei na minha vida, eu tenho que acreditar naquilo. Então, por exemplo, viver aquilo. Né? Então, por exemplo, eu estava até conversando com o Thomas, que é quem veio comigo aqui para essa agenda, e ele dirige muito bem. Eu estava falando para ele assim, como isso é bom, como isso me deixa seguro. Então, isso permite com que eu vá resolvendo várias coisas no caminho. Mas isso é porque eu confio nele. Sim. Eu sou muito chato com direção. Por quê? Porque eu sou, na verdade, concursado do Detran, estou emprestado para a prefeitura, então eu tenho direção defensiva, educação para o trânsito como ideal de vida. Sim. Eu sei como é ruim uma mãe enterrar o filho por imprudência no trânsito. Então, o trânsito é uma coisa que eu levo muito a sério. Posso estar atrasado que eu for, você não vai me ver fazendo doideira. A única doideira que pode ser que eu faça é porque minha esposa tá grávida. Se ela ganhar neném dentro do carro. Aí não tem jeito, eu falei, vambora. As multas eu pago depois. A gente recorre lá falando do estado de necessidade, entendeu? Mas assim, eu sou a pessoa. Então, o esporte, o que eu faço? Eu vou nos núcleos esportivos. Então, por exemplo, eu faço ginástica funcional com o pessoal, eu vou jogar handball com eles, então, canoa. Então, assim, hoje eu tenho fixamente mesmo musculação e corrida. Mas eu tô sempre migrando ali, sempre praticando, né? Canoagem, estou fazendo ginástica funcional. Futsal vai voltar, eu adoro futsal, eu sou louco com futsal, então vou de vez em quando bater uma bola com os meninos lá, né? Mas de forma fixa seria hoje musculação. É bom até porque você vê como é que tá funcionando, né? Os programas sociais, assim, igual você falou que você foi no pessoal mais 60 e viu que tava faltando alguns colchonetes, então assim, é bom que você vive aquilo e você sabe como que aquilo tá sendo organizado. É isso aí, e aí você tem um olhar fidedigno da coisa, não é um terceiro que tá chegando para você e tá falando. Hoje falaram que tá faltando. Pois é, então assim, e de dar sugestão também, né? Hoje nós visitamos um projeto esportivo, né, que eu identifiquei ali algumas coisas que a gente precisa lapidar. E aí, e esse é o meu papel como secretário, é estar conduzindo todo esse time, indo atrás das melhorias, né, de forma política, né, buscando recursos, né, conversando com os nossos governantes, conversando com o prefeito, conversando com o governador, enfim, mas é dentro da estrutura, tá ali com o olhar clínico para ver o que pode ser potencializado, né? Hoje eu vejo que a gente tem um desafio que é ampliar de forma qualitativa as nossas opções e mostrar o nosso trabalho. Na verdade, né, Bárbara, hoje o desafio de qualquer um é comunicação. Sim. Se você fizer e não mostrar, é como se você não estivesse fazendo. Às vezes dentro da sua secretaria, lá no meu caso, às vezes a gente mostra os nossos resultados e a pessoa fala, como assim? Não sabia disso. Então significa que a gente precisa melhorar mais a nossa comunicação. Mostrar mais o que vocês estão fazendo, né? Mostrar, diversificar né, os meios de comunicação. Por exemplo, hoje tem gente que não assiste televisão. Toda semana eu tô dando uma entrevista. Né? Muito. A galera fica mais em celular. Então, esse bate-papo que a gente está tendo é uma ferramenta de informação poderosíssima, né? George, e qual o impacto que você acha que dá na cidade com a população se exercitando, tendo mais qualidade de vida? Porque a gente falou muito de como que as pessoas se beneficiam com isso, mas como que a cidade se beneficia com essas pessoas? Eu acho que o conjunto de pessoas... Vamos lá. Você tem pessoas mais confiantes. Pessoas mais confiantes são pessoas mais produtivas. Isso faz com que elas querem produzir, gerando emprego, gerando renda, gerando oportunidades para a cidade. Se ocupar de qualidade, né? Uma ocupação qualitativa do tempo. Então são pessoas que tendem a querer
como é que eu posso dizer, reproduzir e devolver também de forma qualitativa para a sociedade isso. Hoje, quantas pessoas nós não temos, dando um exemplo, a pessoa que estava acima do peso e ela perdeu peso e hoje ela está incentivando outras pessoas a fazerem isso, inclusive criando movimentos de corrida, por exemplo. Vira uma cadeia, né? Exatamente. Então isso faz com que a cidade, o clima de confiança, o clima de resiliência, né? Esse clima de, como você disse, a sensação de pertencimento. Quando você tem uma sensação de pertencimento com a cidade, você tende a ser um ser humano melhor. É o desenvolvimento que a gente chama de desenvolvimento humano integral. Eu entendo que a secretaria, né, que as nossas atividades esportivas, elas podem e devem se comunicar com outros setores do poder público e da sociedade civil. Por exemplo, quando eu estive como superintendente do PROCON 2021-2024, né, eu identifiquei muito que que a pessoa idosa, né, nossos 60 a mais, são muito vítimas potenciais de golpes e fraudes financeiras. Sim. E aí quando eu estive como vereador, quando eu estava como vereador, fiz um projeto de lei, e hoje é lei na cidade, o programa de educação financeira e prevenção à fraude voltado para a pessoa idosa. Então, por que não usar o programa Vila Ativa Mais, que é voltado justamente para o público 60 a mais, e empoderar esses idosos e idosas dessas informações? Por exemplo, antes de começarmos aqui, uma amiga, ela teve um prejuízo de mais de 200 mil reais de fraude financeira. Eu estava a orientando aí na delegacia e tudo mais. Então veja como uma manhã ali de uma atividade esportiva nova que a gente... Vamos fazer o seguinte, hoje a gente vai ter uma palestra aqui do PROCON de Vila Velha para falar sobre como se prevenir golpes pré-natais. 30 minutos nesse assunto já é o suficiente para poder educar, né? E os idosos, eles são as principais vítimas, né, desse tipo de golpe. Muito. E eles ficam assim, eles memorizam a informação, porque para eles é muito importante. Sim. Então, eu lembro quando eu estava lá, tinha época que era golpe do boleto falso. Todo dia. Acho que eu lembro disso. Todo dia ia alguém lá pedia para eu analisar o boleto. Eu via o boleto, eu falava, verdadeiro, é falso, verdadeiro, é falso. E muitos até hoje me ligam que... eles adoram ligar, falam muito no WhatsApp, mas adoram ligar. Então eles ligam e falam, meu filho, vem um aqui tentando me dar um golpe, mas lembrei dessa palestra, eu falei, não vou cair não. Minha mãe... Como é interessante. Assim, pode falar com conhecimento de causa. É impossível minha mãe cair no golpe. Já foi muito educada. É impossível. Porque assim, aí eles ligam para falar com ela. Eu falo com a Iracilda, ela fala, se você tá me ligando, você tem que saber o meu nome. Ela assim, então é isso, sabe? Então a gente tem que utilizar os nossos programas para conversarem entre si e aí a gente ter uma sociedade com todas as políticas públicas na medida do possível preenchidas. E a gente falou muito sobre o esporte, George, mas a prefeitura tem hoje algum programa social voltado para a parte de alimentação? Hoje nós temos nutricionistas principalmente na Secretaria de Saúde, nas unidades de saúde, que elas fazem esse trabalho, inclusive de visita domiciliar. Gratuito, tá, gente? É bom sempre lembrar que é gratuito. Gratuito, né? E boas nutricionistas concursadas, que tiveram que fazer uma prova. Né? É claro que existem diversos, né? Você é nutricionista, existem diversas finalidades, diversas áreas da nutrição. Né? Mas você tem lá um acompanhamento, 5 nutricionistas, inclusive fazendo esse trabalho interdisciplinar. Vou dar um exemplo de uma amiga minha, Joyce, que é nutricionista da unidade de Coqueiral, e ela tem ajudado ativamente a profissional de educação física da unidade no que diz respeito a complementar, né? Cada uma complementar a área da outra. E é uma coisa que andam hoje... juntas, né? Andam juntas, e é uma coisa que, repito, e vou reposicionar o que eu disse lá em cima, né? Novamente mencionar. O nosso desafio, o nosso planejamento estratégico é justamente a gente conversar mais com as outras secretarias para que nós tenhamos esse diálogo e desse diálogo a gente poder fazer justamente, aqui a gente teve uma melhoria na perda de peso, mas a gente precisa melhorar mais a pressão alta. Mas aí é nutrição, aí é o caso de analisar... Aí já bota para nutricionista. Tudo mais. Então, isso que é o nosso desafio de
sistematizar e catalogar o esporte para que nós possamos, junto às demais áreas de saúde, fazer de forma complementar esse acompanhamento, principalmente para as pessoas mais vulneráveis e que não têm tanto acesso, né, a recursos financeiros. E eu, como nutricionista, eu sempre ouvi muito de que fazer dieta é caro, de que se alimentar bem é caro, mas assim, é caro se você quiser, né? Hoje em dia a gente consegue ver muitas opções. Acho que tem até feiras, não tem? Feiras que são mais baratas. Vila Velha é espalhado Vila de Velha feira. Tem feira. Tirando segunda-feira, tem feira todo dia. Mas então é muito fácil, assim, né? Obviamente é mais difícil para alguma população, mas hoje em dia é muito fácil você ter acesso à alimentação básica, que é uma dieta boa, que é o arroz, é o feijão, essas verduras, né, que a gente encontra em feiras. E por que isso é tão bom junto com o esporte? Porque como que alguém que se alimenta mal, tá ali todo cheio de deficiência vitamínica, vai conseguir praticar algum esporte, né? Então, realmente é o que você acabou de falar, eles andam juntos, não tem como uma secretaria funcionar sem a outra e as duas vão interligando. Isso aí é o que a gente disse, né? O ciclo do bem, né? O ciclo do bem é atividade física. Quanto mais a pessoa vai vendo o resultado, mais ela vai entendendo que aquilo é decorrente da alimentação, então ela vai superando, né? Vai vencendo alguns obstáculos, alguns vícios que ela tinha. E assim a gente vai conseguindo fazer uma cidade com mais expectativa de vida, mais longevidade. Como você disse, você é uma mineira apaixonada por Vila Velha. Gente, eu amo essas praias. Tá merecendo o título de cidadã Canela Verde. Eu falei com ele que eu vou ter que trocar meu título de eleitor, porque agora eu sou Canela Verde, eu acho. Pois é. Eu vou lá na prefeitura reivindicar o meu cartãozinho. Então, assim, a gente tem que estar bem para aproveitar essa cidade linda que a gente mora, sabe? Vila Velha é uma cidade... Eu sou apaixonado por Vila Velha. Vila Velha é uma cidade que ela é... Você nasceu em Vila Velha? Sou nascido e criado em Vila Velha. E ela é abençoada por Deus, porque a gente tem um litoral, a gente tem, sabe, uma complexidade, uma completude territorial muito bacana. A área rural de Vila Velha tem área rural. Eu não fui, você acredita, mas eu já ouvi falar. A área rural, inclusive, territorialmente, a área rural de Vila Velha é maior que a área urbana. Então, inclusive, a gente está querendo fazer... mais um spoiler, a gente está querendo fazer um desafio rural lá, né, junto ao esporte e à Secretaria de Agricultura. Vocês perguntaram se tem algum programa social do esporte nessa área. Inclusive, sábado eu visitei uma comunidade rural que nós vamos implementar lá uma academia popular, gratuita, justamente para que as pessoas possam ter acesso ali. Então, aí nesse momento também quero até registrar o trabalho feito pelo antigo secretário que me antecedeu, o Anadelcio, que ele é muito responsável por isso, por democratizar. A gente tem uma visão de política pública semelhante. O esporte precisa ser democratizado. O que significa isso? Significa nós ofertarmos opções de esporte e de lazer nas 5 regiões da cidade. O esporte não pode ser só para quem mora na orla. Então, hoje, em todas as 5 regiões da cidade, e o nosso desafio é ampliar ainda mais, nós temos atividade esportiva ali para as pessoas praticarem. Seja uma aula de kickbox, seja uma aula de handball, seja uma aula de dança, tem projeto ali da prefeitura para poder se movimentar e sair do sedentarismo. Eu acho que esse papo está sendo interessante hoje porque está abrindo um pouco, pelo menos a minha mente, de que as pessoas falam muito sobre o esporte ser elitizado. Igual você acabou de falar, que só consegue praticar esporte quem mora na orla ou quem mora perto da orla. Fica muito longe, eu tenho que pegar ônibus, fica muito longe a minha demanda de sair de um lugar e ir pra praia para praticar alguma coisa, porque aí não dá tempo de eu chegar no trabalho. Então, assim, realmente está abrindo a mente da população de Vila Velha de que o esporte ele não é elitizado, ele é para todos. Isso aí. É claro que existem algumas demandas esportivas que necessariamente, a princípio, precisa da orla, por exemplo, futebol de areia. Só que, aí eu vou trazer um dado, Vila Velha sediou recentemente a Libertadores de futebol de areia. Eu vi. Você viu? Um dos times... Lotado. Um dos times sensação do evento é do Paraguai, que não tem praia. Então, nós temos como... e esse é o novo desafio nosso. Eu estou conversando isso com a Secretaria de Educação
de mapear nas unidades de ensino da nossa rede, nós temos quase 120 escolas, algumas delas têm esse campo para a gente fazer o beach soccer ali. Caramba! Então, não somente beach soccer, o vôlei de praia, o beach tênis, futevôlei. Às vezes você tem um menino, uma menina que tem uma habilidade e pode jogar futevôlei. E aí nós estamos também vendo a possibilidade, em parceria com a Secretaria de Educação, de democratizar, de levar o esporte para onde teoricamente não teria como, a gente levar para essas comunidades. Então acho que esse é o nosso desafio, a gente garimpar oportunidades onde antes ninguém via. E expandir realmente para toda a população, né? Então, igual a gente falou, para crianças, idosos, para até adultos, né, de idade intermediária, né? A gente pode se colocar na intermediária? Na idade intermediária? Até engasguei aqui, tá vendo? 60 mais ainda não. Não, ainda não. Calma. Tô com 42. Ah, não, tá no auge ainda, tá 42, ótimo. 42. Ô, George, me conta, vamos falar sobre suplementação. O que você toma? Aí que entra a Vila do Bem, ó, tá vendo? Que entra a Vila do Bem. Agora a gente vai entrar na Vila do Bem, o impacto que a Vila do Bem tá gerando na população de Vila Velha também, tá? Então me conta aí. Não vivo sem whey protein, né? Whey protein, todo dia eu tomo whey protein. Mesmo, não deu para malhar naquele dia, eu tomo whey protein. Então whey protein é o seu principal suplemento ali. Diário. Creatina também, tomo diariamente. Inclusive, a minha esposa, que está gestante, como a gente falou anteriormente, também suplementa, inclusive aqui na Vila do Bem também, porque foi a nutricionista dela, que é voltada exclusivamente para gestante, falou exatamente isso. É importantíssimo você suplementar. Então, creatina tem lá em casa, a gente toma todo dia creatina, whey protein. E aí, por exemplo, tem o pré-treino, né, que eu tomo, que eu gosto de tomar o Évora para dar aquela energia bacana, então tomo pré-treino. Tem o magnésio, tomo magnésio também todo dia, gente, ômega 3. O magnésio é perfeito, até principalmente pra galera mais velha, assim, que a gente tava falando agora, o magnésio é sensacional, assim, memória, o ômega 3 também. O ômega 3 eu tomo todo dia. Pra memória é maravilhoso, controle de colesterol é maravilhoso. Então é importante a suplementação também, né? E aí a minha nutricionista, que é a Juliana Tinelli, ela me prescreveu lá uns manipulados, aí eu não vou saber qual é. Eu tomo 3. É muito longo. Eu tomo 3 lá. Eu não vou saber o que tem neles, mas eu também tô com orientação dela, né? Esses manipulados. E é isso. Colágeno. Por isso que tá com a pele boa, tá vendo? Colágeno. A pele dele é suplementação, o mar de Vila Velha. E os esportes. Isso aí. E o tempo de qualidade, né? Que é importante ter. E a gente falou do esporte, mas eu sou secretário do esporte e lazer. Então bora falar dos lazeres de Vila Velha, George. Muito bom você falar isso, Bárbara, porque as pessoas tendem a esquecer de que existe essa importante área na nossa secretaria, na nossa cidade. Quando eu falo em lazer, não é... Inclusive, quando eu fui nomeado, um amigo meu brincou, agora eu vou conseguir ingresso de graça. Das festas. Mas não gente. Lazer, quando a gente fala lazer, são os espaços de lazer municipais, como, por exemplo, as nossas praças e parques. Então, por exemplo, os parquinhos das crianças, isso aí é da nossa secretaria, então isso é responsabilidade nossa. Então, eu faço questão de conversar. Ontem mesmo, eu aliei a minha atividade física, que eu estava caminhando em volta da praça. Aí eu parei para conversar com as mães que estavam ali brincando com as crianças, né? Para perguntar o que elas estavam achando, se tinham alguma sugestão. Então eu gosto muito de sentar e conversar com os pais, mães, tios, vós, que estão nesses espaços de lazer e de convívio social, que é uma parte importante e que muita gente às vezes menospreza. Uma pracinha. A gente não sabe como uma praça boa muda a realidade, né, de uma comunidade. Principalmente, e aí assim, hoje, Bárbara, na cidade de Vila Velha, é um legado que o prefeito Arnaldinho ele está deixando e ninguém vai tirar dele nunca. Em todas as 5 regiões da cidade, desde a área nobre até a mais carente, os brinquedos, a qualidade dos parquinhos são as mesmas.
Não tem né? distinção. Não tem distinção. Então, você pega numa comunidade carente, que antes a mãe tinha que levar o filho ou a filha no shopping para ter acesso àqueles brinquedos maravilhosos, que você entra no tubinho, sai, escorrega. Até eu queria brincar sabe? naquilo. Então, mas você não pode não, que você tem mais de 12 anos. Nem eu nem você podemos. Que é um desafio nosso, tá? Muitos adolescentes, muitos pais que usam esses parquinhos e acabam deteriorando. E a gente tem que ir lá... Aí fala que a qualidade é ruim, que não sei lá o quê, mas está usando errado. Está usando errado. Né? A gente está fazendo questão de colocar placas informativas para o uso correto e responsável desses equipamentos, né? Nas novas praças, novos parques e conversando, né? Acho que a população... A gente está numa era tão legal de informação, o celular ajuda demais, mas também, de uma certa forma, as pessoas perderam aquele hábito de conversar, parece que tem receio de conversar uma com a outra. Hoje é só em tela, né? Sabe? Então, eu falo isso muito, às vezes a pessoa grava um vídeo, Jorge, absurdo. Eu falei, cara, você tentou conversar? Por exemplo... Ao invés de só filmar e mandar? Exatamente. Esses dias a gente estava na praça de Araçás, que tem uma pista de skate muito bacana. E aí, do lado da pista de skate, tem o parquinho das crianças. Você acredita, Bárbara, que os adolescentes foram andar de skate lá dentro do parquinho? Aí eu falei, cara, para o mundo que eu quero descer. Não é possível, gente, cara. Todo mundo... tem pista de skate espalhada pela cidade. Todo mundo implora para ter uma pista de skate na sua praça, e a praça que tem o pessoal... Aí um amigo meu virou e falou, deixa que eu vou lá. Aí ele foi lá e começou uma boa com os adolescentes. E os meninos, pô tio, a gente nem tinha pensado nisso. Que ele falou exatamente isso. Cara, você sabia que esse tipo de piso é o piso específico para as crianças brincarem? E você andando de skate aqui, você vai danificar esse piso. Se você danificar esse piso, a gente vai perder um espaço importante para a criança. E aí, então assim, a gente tem que ter mais esse diálogo, né? Sabe? Então o lazer é uma área muito... às vezes até esquecida pelas pessoas, mas importantíssima. E a nossa gestão, assim, ela tem um legado. São mais de 120 praças entregues na cidade de Vila Velha desde 2021, e todas com equipamentos de lazer. E é um equipamento de lazer que não é só a criança ali, o tempo de qualidade dela, é os amiguinhos que elas fazem, é o convívio dos pais uns com os outros. Mas quer falar, até os pais se beneficiam com isso, né? Demais, demais. Então é uma demanda assim, muito legal, muito bacana. E aí eu quero aproveitar aqui o VilaCast para justamente tocar o coração das pessoas para que nós possamos usar e cuidar desses espaços. Então, se você tem mais de 12 anos, não pode brincar, isso aí é para criança. Né? Nada de jogar bola dentro desses espaços. Nós temos quadras, campos para isso. Andar de skate, andar de patins. Aquilo é tudo que ela tem acesso, é tudo que ela pode ter. Então, se deteriorizar isso... Exatamente. Né? Então, são dicas e pedidos, né, que a gente, né, conclama aí com muito carinho para que as pessoas tenham esse zelo. A gente tem que cuidar do que é nosso. Né? Nosso dinheiro ali, nossos impostos que estão ali. Então, a gente tem que cuidar. Toda hora ficar pedindo para a prefeitura ir lá e fazer o reparo, a manutenção, não tem sentido. Né? E eu tive uma reunião semana passada, na quarta-feira, de planejamento estratégico com a nossa equipe da secretaria, todo o time da secretaria, e uma das coisas que eu falei foi isso, né? Que a gente tem que conversar mais, nós que estamos dentro, a gente conversar mais para conscientizar as pessoas sobre o uso responsável, né, e a gente cuidar, conservar o que é nosso. Jorge, quero te agradecer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu acho que foi uma conversa realmente muito, muito abrangente, assim. Abriu a cabeça, acho que de muita gente para muita coisa. Eu não fazia ideia de que a prefeitura realmente tinha tanto programa social voltado para o esporte e gratuito. É bom a gente sempre reiterar isso, porque hoje em dia a gente fica até duvidando quando alguma coisa é de graça. Não, né? Existe almoço grátis, né? Não existe nada de graça. Mas existe. Então, gente, realmente, todos os programas citados aqui, eles são gratuitos. E eu queria que você falasse para as pessoas como elas podem ter acesso a isso, onde elas podem achar esses programas. Primeiramente, agradecer Bárbara, agradecer Marcos, a todo o time aqui da Vila do Bem. E dizer assim que é importante esse espaço para que a gente possa fomentar, incentivar
a saúde, o bem-estar, a qualidade de vida aqui na nossa população. E é importante, assim, posso deixar minhas redes sociais aqui. Claro, por favor. Né? Me sigam lá, george.vilavelha. Siga a rede social da Prefeitura de Vila Velha, a rede social do nosso prefeito. A gente está sempre lá colocando as atividades. E aí a gente, até uma inovação também recente, no Instagram da Prefeitura, por exemplo, você tem lá, todos os dias a gente faz questão de publicar as atividades de forma diversificada e colocar os horários. Então é só aparecer, não precisa agendar nada. Aí você vai ao local, às vezes pode ser que não tenha vaga naquele momento, porque é uma atividade, por exemplo, a gente acabou de vir do vôlei, não tem como você colocar muita gente, muitas crianças para praticar vôlei, senão você vai perder a qualidade ali. Mas aí, por exemplo, circuito funcional. Circuito funcional já dá, porque são mais atividades ali. Mais dinâmico, mais dinâmico, né? Então comparecer ao local, né? Levar um atestado médico para mostrar que você está apto à prática daquela atividade. Se for criança, os pais têm que levar comprovante de residência e comprovante de matrícula, de regularidade, para mostrar que aquela criança está estudando, né? Que é uma exigência nossa que a criança esteja matriculada, esteja estudando. E ver a atividade do seu interesse, às vezes não necessariamente aquela mais próxima da sua casa, mas a que é mais próxima do seu trabalho. Eu trabalho aqui do lado do Tartarugão, Jorge, eu saio 6 horas e já quero emendar. Então tem lá, por exemplo, circuito funcional 6 horas da noite. E se você não gostou de uma modalidade, testa as outras, né? Vai testando, até você encaixar em uma. Principalmente por ser gratuito, não vai te custar nada fazer o teste das modalidades e você continuar e fazer a permanência no que você mais se encontra, né? Se encaixou ali. Isso aí, eu vou levar a Bárbara pra fazer uma atividade lá, eu convidar ela pra fazer. Eu amo jogar vôlei, tá? Aí, eu tenho vôlei. E aqui eu não ia. Tem vôlei. Vou começar a jogar vôlei agora, tá? Tem vôlei no Tartarugão, tem vôlei em Guaranhuns, tem vôlei lá em Cobilândia, onde estava agora, mas vôlei em Cobilândia é mais voltado para criançada, né? Mas tem um vôlei que dá para você jogar. Tá vendo? Ó, eu vou e vocês também agora, viu? Aí. Jorge, muito obrigada. Gratidão. Beijo, beijo. E as redes sociais do Jorge, como vocês podem achar esses programas sociais, vão estar todos escritos aqui na bio do vídeo, tá bom? Para ficar muito mais fácil de achar.